Olá, eu sou Juliana Espíndola, está começando mais uma edição do Jornal da Saúde, sua dose diária de informação. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou o projeto de lei que proíbe a venda casada de alimentos acompanhados de brindes. Para começar a valer em São Paulo, a proposta ainda precisa ser aprovada pelo prefeito Fernando Haddad. Personagens de desenhos infantis viram bonecos dados de brinde na compra do chocolate, do sanduíche. São alimentos com alta quantidade de calorias, açúcares, sal e gordura. E a criança, ainda sem o senso crítico formado, acaba sendo estimulada ao consumo do produto por conta do brinde. Se ela junta o alimento e a fantasia e o imaginário, ela é mais estimulada a consumir esse alimento do que o normal. E é muito mais vulnerável porque ela está com o imaginário dela em ebulição, né? E ainda não tem o julgamento crítico para diferenciar o que é real e o que é a imaginação dela. Então, ela é muito mais estimulada do que um adulto a consumir. E até os 12 anos, essa capacidade de julgamento, já bem desenvolvida aos 12 anos, até os 12 anos ela não se dá. A proibição da venda casada de brindes e alimentos é uma das estratégias para promover a saúde dos pequenos e conter o avanço da obesidade infantil. A Organização Mundial da Saúde estima que em 2025 serão 75 milhões de crianças obesas em todo o mundo. E grande parte desse problema é causado por maus hábitos alimentares na infância. Se você come coisas junk food, né, comida pesada, ou essas drogas que eu estou brincando, né, brincando sério, chamando essas coisas de drogas, o que ocorre? Você vai ser um adulto que vai ser compelido a consumir e consumir cada vez mais, do jeito das drogas, né? Porque para fazer efeito precisa ser cada vez mais. Essa psicóloga alerta que são necessárias medidas para regular a publicidade infantil e defende que a responsabilidade da alimentação das crianças não pode ser apenas dos pais. Se os pais têm essa responsabilidade de poder orientar, por que não as empresas comerciais também não podem ter? Aí a gente vai entrar. Por que responsabilizar os pais e não responsabilizar uma ação ética das empresas? Quando a gente sabe que, inclusive, no Código de Defesa do Consumidor, se não me engano, o artigo 39, já tem um impedimento para venda casada de alimentos. Essa responsabilizar os pais é uma forma das empresas também fugirem à sua responsabilidade. Porque as empresas precisam ser responsáveis pelo envenenamento da população. O nível de desenvolvimento humano continua aumentando em todo o mundo, mas ainda em um ritmo lento. É o que revela o relatório sobre o Índice de Desenvolvimento Humano apresentado ontem em Tóquio. O documento foi elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. O relatório apresenta dados sobre renda, gênero, educação e saúde. Ao todo, foram avaliados 187 países. A Noruega, pela segunda vez, apresentou o maior IDH. Em seguida vieram Austrália, Suíça, Holanda e os Estados Unidos. As piores taxas são dos países Níger, República Democrática do Congo, República Centro-Africana e Serra Leoa. O relatório mostra que, em todo o mundo, mais de 2 bilhões de pessoas vivem na pobreza ou sob risco de pobreza. Além de dificuldades financeiras, esse grupo também enfrenta problemas no acesso a serviços básicos, como saúde e educação. Segundo o relatório, a desigualdade de gênero está caindo em todo o mundo. O Afeganistão foi considerado o país mais desigual nesse critério. Só em 16 países, as mulheres apresentaram os índices de desenvolvimento de gênero iguais ou maiores que os dos homens. O Brasil subiu uma posição no ranking da ONU e aparece agora em 79º lugar. O país está entre as nações com um desenvolvimento considerado elevado. Políticas nacionais de distribuição de renda foram elogiadas no documento. O relatório aponta que programas como o Bolsa Família contribuíram para a redução da pobreza extrema no país. O IDH do Brasil foi o que mais cresceu entre os países da América Latina. Ainda assim, a média de tempo na escola é de 7,2 anos entre os brasileiros, quase a metade do período que os noruegueses passam em sala de aula, 12,6 anos.
O documento afirma que o Brasil está tentando reduzir as desigualdades raciais e cita também os postos reservados para os menos favorecidos em universidades federais. Ainda de acordo com o relatório, o aumento do salário mínimo também contribuiu para avanços na distribuição de renda no país. O documento aponta que o crescimento do consumo entre os 40% mais pobres do país foi mais rápido do que na média mundial. O relatório analisou também a expectativa de vida do brasileiro, que hoje é de 73,9 anos. Segundo o PNUD, esse índice cresceu pela melhora na nutrição, queda na mortalidade infantil e a redução no número de mortes por HIV e AIDS. O governo brasileiro questionou algumas conclusões do relatório. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, declarou que as informações do Brasil usadas no levantamento são de 2009 e que, se fossem avaliados dados mais recentes, o Brasil poderia ter subido 12 posições no ranking internacional. A ONU alega que avaliou o IDH do Brasil com informações disponíveis até novembro de 2013 em bancos de dados de organismos internacionais. O Congresso Brasileiro de Epidemiologia deste ano será realizado no Espírito Santo, na cidade de Vitória. A 9ª edição do evento vai discutir as fronteiras da epidemiologia contemporânea. E seguem abertas até o dia 31 de julho as inscrições para o programa Jovem Cientista da Fundação Oswaldo Cruz. O objetivo é estimular novos talentos para competências científicas e tecnológicas em áreas estratégicas da Fiocruz. 60 projetos serão contemplados. Mais de 2.000 órgãos para transplante já foram transportados por avião no primeiro trimestre deste ano. Isso representa um aumento de 86% em relação ao mesmo período de 2013. O crescimento do número de órgãos transportados por avião é resultado do acordo de cooperação técnica firmado entre o Ministério da Saúde e 5 companhias aéreas do país. A parceria foi feita com o objetivo de reduzir o tempo de deslocamento dos órgãos e tecidos entre a captação e a realização do transplante. Com o acordo, equipes do Sistema Nacional de Transplantes começaram a acompanhar 24 horas por dia a disponibilidade de voos em que órgãos podem ser transportados. E esses voos passaram a ter um embarque priorizado pelas companhias aéreas. No ano passado, mais de 3.500 órgãos foram transplantados no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, em alguns estados, quase 60% dos transplantes necessitam de logística aérea para serem realizados. E a aviação entende que, com isso, presta mais um serviço ao país por meio da promoção de condições mais adequadas e de qualidade de vida ao conjunto das pessoas nesse programa de transporte. Para que as equipes que transportam órgãos possam embarcar nos aviões, alguns passageiros cedem os seus assentos de forma voluntária e depois embarcam em outro voo. Os profissionais que levam os órgãos têm prioridade para pousos e decolagens. Agora, uma última informação: ainda está aberta a consulta pública da Anvisa sobre rotulagem de alimentos alergênicos. De acordo com a proposta da agência, os rótulos devem trazer avisos claros sobre a presença de componentes que causem alergia. O objetivo é deixar a informação mais clara ao consumidor. A regra valeria para produtos que levam ovos, leite, soja, crustáceos, amendoim, castanhas, cereais que contêm glúten, sulfitos e dióxidos de enxofre. Se a proposta for aprovada, todos os produtos comercializados no país devem ter o alerta. A nova regra não valeria para produtos que são pesados e embalados na presença do consumidor e nem os que são comercializados sem embalagem. O formulário, que precisa ser preenchido por quem quer enviar sugestões e participar da consulta pública, está disponível no site da Anvisa. Por hoje é só, o Jornal da Saúde fica por aqui. Nós temos um novo encontro na próxima edição. Até lá!